Bom dia, boa tarde, boa noite. Pessoal, estamos mais uma vez com a série Educavírus no ar, no canal Debates da UERGS, né? Eu sou o professor Leandro Forel e hoje a gente tem conosco a professora Helena Sardanha, diretamente de Novo Hamburgo. A Helena é nossa professora aqui da unidade de Osório, também do programa de pós-graduação. E a Helena é uma especialista na área da inclusão e do atendimento educacional especializado. A gente sauda a professora Helena e de imediato já começa fazendo uma questão a respeito da sua trajetória de vida. A primeira pergunta que a gente faz é, professora Helena, como é que a inclusão entrou na sua vida? Olá, o professor Leandro, olá, os internautas que nos assistem. Então, professor Leandro, a inclusão entrou na minha vida por conta, não é, da docência. Foi lá pelos anos 2002, mais ou menos, quando eu já estava me preparando para entrar no mestrado, eu fui convidada a assumir um trabalho na sala de recursos que Novo Hamburgo então teve, não é, esse projeto ainda quando não era lei. Então, lá por 2001, abriram salas de recursos em Novo Hamburgo para atender, não é, para apoiar a inclusão. A inclusão ela era algo novo, era algo ainda inicial, não é? A legislação já existia, porém não se sabia ainda como fazer, não é? Então, os sistemas de ensino ficavam buscando alternativas e, nesse sentido, Novo Hamburgo, então, criou, não é, essa proposta de apoio à inclusão por meio de salas de recursos. Na época não eram multifuncionais, essa nomenclatura veio depois, a partir de 2008, mas em 2001 então foram criadas essas salas. E em 2000, em final de 2002, eu fui convidada a assumir uma sala dessas. Então, 2013 eu já assumi. E aí foram muitos os desafios. Eu trabalhei por duas ocasiões nas salas de recursos. Em 2009, 10, ali também eu trabalhei também no NAP, no Núcleo de Apoio Pedagógico, em 2016, atendendo alunos. Então, nesses períodos que eu comento, nesses recortes temporais, eu atendi nas salas de recursos e também fazendo essa articulação com a sala de aula comum, não é? De apoio à inclusão ao professor. Então, eu atendia o aluno e, ao mesmo tempo, fazia essa articulação com o professor desse aluno e também a articulação com a equipe diretiva da escola. Então, esse recorte da minha vida, essa experiência, foi algo muito grandioso, porque foi o que me motivou a depois, no doutorado, querer aprofundar esses estudos, não é? No mestrado eu já estava entrando, então, na época que eu comecei na sala de recursos, eu trabalhei mais na perspectiva de currículo, mas no doutorado eu quis, foi uma escolha minha trabalhar as políticas de inclusão, e aí já, claro, 2005. Então, essa trajetória de aproximação com a inclusão, ela tem, vamos dizer assim, uma emergência nesse período. E depois eu fui sendo desafiada a estudar, a aprofundar, até porque quando a gente está vivenciando as experiências, não é? Por mais que se tenha, não é, um aprofundamento já por conta da graduação ou por conta, enfim, das vivências dentro do âmbito escolar, a gente percebe que precisa mais. Até porque trabalhar com o aluno ou a aluna incluída, não é? Requer, não é, muito estudo, requer sempre cada situação é um estudo de caso, não há como você aplicar receitas, não é? Então é algo assim que requer um desejo do professor de estar estudando e também ao mesmo tempo vivendo essa praxis.
não é, professor Leandro? Então, Mas assim, professora Helena, é muito claro que o cotidiano da sala de recursos, da sala de de todas as configurações que esse atendimento teve, ele é um cotidiano feito com muita paixão, né? Os casos são casos complexos. Tem algum caso em especial que marcou a senhora? então, eu tenho alguns casos, não é? Mas posso trazer aqui o recorte de um deles. Eu atendi por 2 anos consecutivos um aluno lá da Boa Saúde, né? Daquela região ali, eu atendia mais de uma escola, não era a escola Boa Saúde em si, mas eu atendia na região aqui, eu cheguei a atender 5 escolas. E porque as salas eram concentradas na época. Então, eu atendi por 2 anos um aluno que eu não conseguia ver progresso. Eu já estava me culpando por isso, não é? E ali com ele, com aquela trajetória, eu aprendi que a gente também precisa ter paciência e não pode desistir, porque eu achei que eu não ia ter avanço e daqui a pouco, não é? Lá, depois de 1 ano e meio, mais ou menos, atendendo, eu comecei a ver o resultado de tudo aquilo que a gente trabalhava, não é? De várias perspectivas, não usando só uma proposta metodológica, mas empregando diferentes estratégias metodológicas e aí, então, aquilo me marcou porque eu aprendi que essa questão temporal da escola, ela muitas vezes direciona o nosso olhar e a gente precisa não é, se descolar um pouco dessa questão temporal, não é, quando se trata de inclusão, não é, professor Leandro? Muito E bem. Então, a professora Helena, além de, de ser professora da rede de Novo Hamburgo, professora da UERGS, ela, durante muito tempo, ela trabalhou na gestão do sistema educacional, trabalhou muito tempo na Secretaria de Educação, acho que trabalha ainda hoje, né? E ela concilia, né, a gestão do sistema com a docência universitária e com a pesquisa, né? Como é que é essa experiência de conciliação do tempo e dos interesses nessas três áreas? então, professor Leandro, é, esses três contextos, vamos dizer assim, eles, na verdade, se atravessam um ao outro, e eu me considero uma pessoa privilegiada por poder ter essas vivências. E eu, às vezes, digo, não é, para as pessoas que estão próximas a mim, para alunos, enfim, de que eu aprendo todos os dias em função das oportunidades de trabalho que eu tenho, não é? Lá na ponta, na educação básica, e na outra ponta, na educação superior, e podendo estabelecer uma relação entre estes e a sociedade com as pesquisas. E eu já percebi, não é, esse gosto, assim, e essas possibilidades, essas potencialidades já lá na época que eu estava no mestrado ainda, que eu tive o desejo de pesquisar, aprofundar a área da inclusão, das políticas de inclusão, e, por sua vez, o atendimento educacional especializado, que era aquilo que eu vivia, não é? E na época que eu entrei no doutorado, então, eu assumi a gestão na Secretaria de Educação junto com a professora Maristela Guacelli, ela era a secretária, e eu, então, assumi como diretora de educação numa rede que, na época, haviam 77 escolas, hoje são 86, um desafio imenso, uma responsabilidade imensa, mas também foi um outro doutorado, eu sempre digo. Eu fiz 2 doutorados, não é? Um na academia e um na rede de ensino, porque os aprendizados dessa vivência da gestão
foram grandiosos, foram imensos, não é? Tanto do ponto de vista desse olhar, não é, do todo, de precisar articular, não é, uma rede com cerca de 2.000 pessoas envolvidas, entre professores e funcionários, quanto de, na época, mais de 25.000 alunos, uma responsabilidade muito grande. Mas as experiências também foram desafiadoras e foram gratificantes nesse sentido. Ao mesmo tempo, eu fazia, então, a pesquisa do doutorado, estudando, olhando um pouco mais, não é? Por dentro, não é? E também pelo campo conceitual, pela política, as políticas de inclusão, e aí o meu foco foram, não é? Foi a rede de Novo Hamburgo e olhei também documentos do Rio Grande do Sul na segunda metade do século XX. Mas essa experiência da gestão, então, foi algo que só a gente vivenciando, não é, para poder construir esse aprendizado, porque não tem outra forma. Esse aprendizado, tanto de trabalhar, não é, com tantas, com esse contexto todo, ao mesmo tempo, de trabalhar com as escolas, com as direções, com as coordenações pedagógicas, coordenadores pedagógicos de escola, orientadores educacionais e professores, isso é uma arte, não é? E eu precisei construir sensibilidades, não é? Precisei não só o conhecimento técnico, mas poder estabelecer empatias, poder né, incidir muito na perspectiva, né, do humano, poder ter também paciência, uma série de aprendizados que foram acontecendo no decorrer e que eu precisei estar aberta para esses aprendizados. Então, eu me considero, como eu digo, uma privilegiada por todos esses desafios que surgiram na minha vida e que, no fim, eu vejo como muito positivos, né, no sentido de que eu consigo, até hoje, me beneficiar e talvez beneficiar aqueles com os quais eu consigo trabalhar pelas experiências, não é? É claro, a gente sempre tem que aprender. Eu acho que a gente não sabe tudo. Hoje eu trabalho na Secretaria de Educação, mas hoje eu presto uma assessoria, não é? No gabinete dessas questões mais das políticas, não é? Mas não tão à frente como foi entre 2005 e 2008, que foi bem o período que eu fazia o doutorado. Depois eu tive outras experiências nas equipes gestoras, não é? Trabalhei como orientadora educacional em 2 escolas, também quando precisei vivenciar desafios do cotidiano da escola, desafios assim grandiosos, que da Secretaria de Educação a gente tem uma ideia, mas vivendo lá a gente tem outra ideia, a gente tem outro aprendizado, com as famílias, com os alunos, porque a gestão da escola, ela lida diretamente com esses problemas miúdos do cotidiano, não é? E com os professores. Então, foram desafios que foram constituindo, não é, a minha docência, vamos dizer assim, porque mesmo no lugar de gestor, eu sempre me considero, não é, desse lugar de docência, e a docência no sentido amplo, não é, da relação professor-aluno, mas da relação com a sociedade, da relação com a gestão dessas docências, dessas muitas docências. Então, eu creio que essa experiência ela valeu também para incrementar as minhas pesquisas. E as minhas pesquisas, eu gosto de buscar, né, fazer a coleta sempre nos campos, né,
contextos escolares, não escolares também, mas muito mais escolares, por conta de poder estabelecer essa relação, né, daquilo que eu vivo, daquilo que eu estudo e daquilo que a gente pode estar contribuindo hoje no nosso contexto. E também entendendo que esses contextos vão mudando. E por isso a necessidade de estar constantemente estudando. Porque talvez aquele estudante que eu atendia lá em 2003, por exemplo, eu talvez hoje encontre o outro muito diferente. Talvez não, eu tenho certeza. Então, esse contexto ele vai mudando e ele vai nos mostrando novos elementos. E essas mudanças não no sentido de melhor ou pior, no sentido de diferente, no sentido de um outro tempo, com outros atravessamentos, talvez melhores, por conta de tecnologias, não é? Que hoje nós temos à disposição, que outrora não se tinha, por conta, não é, de avanços nos próprios campos de conhecimento, não é? De construções, de possibilidades que nós temos e de experiência, porque me parece que a experiência de vida e de enquanto profissional, ela é fundamental para dar significado àquilo que a gente aprofunda, não é, nas pesquisas. Para mim não basta não é, ter um conhecimento muito aprofundado, mas se a gente não consegue estabelecer a relação com os contextos com os quais a gente não é, está se relacionando ou está formando esse sujeito para tal contexto. Então, são questões que eu considero fundamentais e que, para mim, valeram né, toda a minha trajetória aí. Posso dizer que isso valeu muito a pena. O que a gente percebe, professora, é uma complementariedade nas suas pesquisas e na sua atuação de gestão, né? No sentido de Claro, que o seu ponto de vista, ele, embora seja de uma pesquisadora, mas é de uma pesquisadora que teve experiências no espaço de gestão, né? E os interesses e os estranhamentos passam pelo esse olhar que foi constituído de vários lugares, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente percebe um movimento que é um pouco a antítese da crítica que se faz do encastelamento da universidade, né? Ou seja, o encastelamento é uma crítica que se faz de que daqui a pouco a universidade cria problemas que só dizem respeito e interesse a elas mesmas, né? Então, as pesquisas acabam avançando não só no interesse da universidade por ela só, mas na relação da universidade a, com a sociedade, né? E como é que a senhora vê isso hoje, o papel das pesquisas na relação com o fazer cotidiano dos professores, o quanto que os professores eles se valem dos conhecimentos acadêmicos para conseguir, enfim, dar conta da docência, da complexidade que é da aula nos dias de hoje. então, professor Leandro, eu realmente eu tenho não é, algumas críticas do tempo que eu já vivi em escola e que a gente percebia que a academia, então, vinha fazer pesquisas, não é, fazia suas coletas e fazia suas publicações, mas depois nunca mais aparecia. Não é? Depois, ou seja, cumpria o seu protocolo, cumpria os requisitos lá necessários para, não é, enfim, mestrado, doutorado ou mesmo as pesquisas de produtividade, me parece, e depois, não é, não se ouvia mais falar, não se fazia uma devolução, não fazia um desdobramento, e eu entendo que e é um compromisso que a gente tem, por isso a gente tenta se aproximar, não é, dos contextos que a gente pesquisa e por conta também das nossas acadêmicas e acadêmicos estarem dentro das escolas,
a gente tem né, essa proximidade, porque nós temos esse compromisso. Se nós identificamos demandas, desafios, não é? Nós temos o compromisso, então, de adentrar de alguma forma. Esse foi um dos motivos da criação da especialização em atendimento educacional especializado, porque desde 2011 eu venho pesquisando, não é? Sempre que eu consigo um edital para ter bolsistas, para ter não é, algum recurso para pesquisa, eu tenho, então, desenvolvido algumas pesquisas de um ano e meio, e também tenho a minha pesquisa guarda-chuva, que é denominada Educação em Processos Inclusivos, delineando contextos educacionais sul-rio-grandenses. Então, essa pesquisa guarda-chuva, ela vai abrangendo essas pesquisas que vão se dando em diferentes contextos, não é? Cidades, enfim, regiões. Numa dessas pesquisas, lá eu lembro de 2012, eu acho, 13, eu fui percebendo que das demandas recorrentes era a necessidade de mais espaços de formação continuada na perspectiva da inclusão, não é? Que trate da temática inclusão e atendimento educacional especializado. E nós, de posse desse resultado, inclusive, né, conversei com os colegas, dos quais tu também fizeste parte, e a gente já teve logo o apoio de todos para, então, implementar essa especialização, que nós estamos entrando agora na 4ª edição, não é? E sempre temos procura. Temos já formados perto de 100 pessoas, não é? Que são especialistas na área a partir dessa especialização, e agora estamos indo para a 4ª, por conta, então, de uma demanda de pesquisa, porque eu entendo que nós fazemos parte de uma universidade pública, e essa universidade pública ela tem o compromisso de fazer as suas devoluções para a comunidade, não só em formato, não é, de aula da graduação, mas sim do ensino, a pesquisa e a extensão. E a formação continuada é um dos eixos do nosso trabalho, não é? Nós todos fazemos formação continuada sempre, mas fazemos em formatos diferentes. E essa especialização é um dos cursos, então, que foi pensado a partir de uma demanda de pesquisa. E eu chamei, então, a pesquisa, né, eu ainda tenho municípios que estou concluindo, agora mesmo estou com uma pesquisa com uma bolsista do CNPq e a outra da FAPERGS, que estão coletando, a gente já está em fase de finalização, praticamente, ainda faltam alguns resultados, na região do entorno lá de Alegrete, não é? Eu fiz com parceria com a professora Rochelle, então, uma bolsista de lá e uma bolsista da região aqui do entorno de Osório, não é? Da nossa região litoral norte, onde a UERGS está situada, e municípios pequenos que nós não havíamos pesquisado. Então, a gente vem levantando, não é, demandas, potencialidades, dificuldades, enfim, e podendo olhar nesses contextos como que a política vem se desdobrando, não é? Que invenções esses municípios vêm fazendo? Porque a política educacional guarda-chuva, ela dá alguns caminhos, mas ela não impede que os municípios, os contextos, não é, os sistemas de ensino reinventem formas que muitas vezes são aprendizados para outros, não é? Então, além de nós aprendermos muito com isso, nós também temos esse compromisso de fazer devoluções. Então, a gente também tem feito outras ações, não é? E os professores
contextos, muitas vezes são nossos alunos na pós-graduação ou até no mestrado. Então, eu acho que essa articulação da universidade com o contexto educacional e vice-versa, ela é fundamental. E ela se dá pela via da pesquisa e da formação continuada, não é? Não sei se eu respondi, professor, tudo, se faltou. Acho que sim. E engatando nessa resposta, a minha próxima questão tem a ver com as políticas de atendimento à inclusão, né? A senhora já relatou a sua participação, mas ela sofreu algumas transformações aí nas últimas 2 décadas, né? E como é que a senhora avalia, do ponto de vista da qualidade, essas transformações nas políticas de inclusão? Olha, eu vejo que aos poucos veio se avançando. Eu sempre digo que legislação não falta hoje, não é? As barreiras, muitas vezes, elas são financeiras e atitudinais, que são as maiores barreiras que a gente identifica. Porque legislação nós temos, não é, em todos os sentidos, não é? Tanto do ponto de vista da educação básica quanto da educação superior, que assegurem que todo estudante não possa estar no sistema de ensino, quanto também para a sociedade, não é? Eu cito um dos exemplos, que é a Lei 3.215, de 2015, que traz, então, um capítulo, não é, para a educação, mas também para outros setores da sociedade, em que se garanta, não é, para a pessoa com deficiência, tanto o ingresso, não é, quanto a permanência no sistema de ensino, mas também a acessibilidade em todas as instâncias da sociedade, não é? Vivemos muito tempo em que o sujeito com deficiência tinha que se adaptar aos sistemas de ensino. Hoje é o contrário, os sistemas de ensino e a sociedade precisam se adaptar à necessidade do sujeito, não é? Então, por isso temos que ter serviços de apoio, porque essa adaptação exige muitas vezes construir uma tecnologia assistiva, exige construir, não é, uma adaptação física ou tecnológica, exige uma adaptação curricular, exige esse olhar sensível, não é, do corpo docente, da gestão, que ao receber, não é, determinado sujeito com deficiência, precisa fazer esse estudo de caso, precisa, então, não é, entender quais são as suas demandas e aí, muitas vezes, buscar parcerias para além da universidade, para além da escola, não é? E a legislação, então, prevê isso. O que se aponta, não é? Nas pesquisas tem apontado, muitas vezes, a falta de recursos. Mas outras vezes também se percebe que tem equipamentos parados, não é? E por não se saber o uso, ou não é? Talvez tenha sala, tenha atendimento, mas está faltando alguma outra coisa, né? Então, eu vejo que a formação ela é fundamental nesse sentido, porque muitas vezes o professor não faz, não é porque não quer. Muitas vezes ele não tem, não é, o conhecimento ou a ferramenta necessária. Então, por isso, a gente precisa fazer um trabalho articulado, porque não depende só de um. A inclusão não é feita só por um. A inclusão depende de várias instâncias, não é? E de uma rede de saberes, de conhecimentos que são para além do contexto escolar, não é? Bom, a professora, a senhora falou em tecnologias assistivas, né? Acho que, levando em conta que o nosso público é muito heterogêneo, a senhora podia explicar para nós o que são tecnologias assistivas? Então, é um conceito usado pela Secretaria
né, de educação e tecnologia do MEC, mas é um conceito que já é antigo, só que a gente vem utilizando, não é? Principalmente assim depois de 2008, para entender que são todos os recursos, meios, estratégias, metodologias para promover o acesso, não é, de cada estudante na sua necessidade ao conteúdo, né, ao estudo. Então, um software, muitas vezes criado para um aluno que não consegue se comunicar, isso é uma tecnologia assistiva. Mas a tecnologia assistiva ela não é só da área tecnológica, ela pode ser também algo que não usa a computação, por exemplo, não é? Uma adaptação necessária, talvez para a mão, talvez, não é, para segurar, né, a cabeça, ou, enfim, algo que vá contribuir para que o aluno, não é, consiga acessar o conteúdo. E ela existe, então, a alta e a baixa tecnologia. A alta é essa que se usa, né, da computação, e a baixa, então, não pode ser qualquer adaptação, às vezes pequenas adaptações que a gente inventa na escola, porque nem tudo tem para vender. Existe o Comitê de Ajudas Técnicas, que tem o site lá, que tem, então, várias possibilidades, não é? Vários equipamentos, mas tem coisas que precisa inventar, e muitas vezes as parcerias com um curso de engenharias, né, de informática, de design. A gente teve uma experiência muito bacana na Fundação Liberato, que eu também sou vinculada, hoje estou de licença, mas as experiências que a gente teve ali, não é, numa pesquisa que a gente fez, um levantamento de demandas no mercado de trabalho, em escola técnica e educação básica, e os alunos dos cursos de eletrônica, de informática, enfim, com professores também dessas áreas, nos ajudaram, não é? Fizemos uma pesquisa que articulava com essa intenção, não é? De articular o saber técnico, o saber tecnológico com o saber pedagógico. E identificamos demandas, não é? Que foram, inclusive, produzidas por alunos. Então, algo assim que, de fato, foi muito relevante, não é? Eu entendo que isso a gente precisa estar implementando sempre, não é? Não basta a gente só identificar, nós temos que também promover articulações para que também ofereça, não é? Possibilidades para aquele docente que está lá no dia a dia, não é? Outro elemento que a senhora nos traz são as barreiras atitudinais, né? E aí não tem como a gente não tratar daquela narrativa do docente do eu não estou preparado para a inclusão, né? No Então, sentido de que, de uma certa forma, não se sente capaz e, ao mesmo tempo, não se sente responsável, né? Como lidar com esse tipo de narrativa quando a complexidade dos casos de inclusão é gigantesca, né? então, professor Leandro, é um dos apontamentos que aparecem nas pesquisas e uma preocupação que nós temos. Agora, hoje eu acho que já não é mais tanto, mas já foi bem mais, mas ainda tem, não é? E eu sempre digo que a vontade de incluir, ela não se dá por que tem uma lei, por um decreto, porque a gestão não está pedindo. Ela precisa vir de dentro, ela precisa perpassar pelo desejo do professor também. E esse chavão que eu digo, não é? Que eu sempre digo para os meus alunos, vocês estão proibidos de dizer isso, porque o que é não estar preparado? Não é? Mas isso realmente é presente, não é? E como que a gente pode trabalhar isso? Nós temos, assim, experiências muito lindas em Novo Hamburgo, não é? Que se dá pela formação continuada. Eu tenho aprendido também com os colegas, com professores,
A especialização em atendimento educacional especializado que se deu aqui no Hamburgo, a gente também teve a oportunidade de acompanhar mais de perto o trabalho de algumas professoras de salas de recursos. Então, esse trabalho articulado, que não é de uma pessoa só, que é a articulação da gestão com o professor do AEE, né, que é o da sala de recursos, com o professor da sala, é um trabalho que vai fortalecendo, não é, essas relações e também apontando possibilidades. Então, o professor se sentindo apoiado, sentindo que ele tem a quem recorrer e que estudando e que talvez analisando as questões, os desafios conjuntamente se consegue não é, um sucesso, vamos dizer assim, e articulação com uma rede de apoio, que são outras instituições, que são universidades, ele certamente vai se sentir fortalecido, não é? Porque muitas vezes o dizer que não está preparado é porque se sente meio sozinho, não é? Mas hoje em dia eu acho que isso já é algo que diminuiu bastante. Que bom, precisa, não é? Porque senão nós nos perguntamos o que nós estamos fazendo, não é? Nós temos que isso tem que, essas coisas têm que ficar para trás. Nós estamos num outro tempo, que é um tempo de inclusão, que é um tempo que todos têm o seu espaço, e a inclusão aí no sentido amplo, a inclusão de todos mesmo, não é? Não só da pessoa com deficiência, não é? A escola, ela tem que ser para todos. A universidade, ela tem que ser para todos, não é? Não sei se eu te Muito respondi. bem, acho que sim. Bom, professora, mas entre tantas coisas que a senhora faz, né, acho que uma das mais importantes é a pesquisa, e a pesquisa direcionada ao atendimento educacional especializado, né? E eu gostaria que a senhora pudesse fazer uma reflexão sobre os principais limites e desafios que a pesquisa com a E tem nos dias de hoje, mas também, ao mesmo tempo, apontar para potencialidades, né, da pesquisa nessa temática. Então, alguns desafios assim que nós temos visto agora recentemente, não é? Necessidade, por exemplo, de materiais para sensibilização de professor dos anos finais, por exemplo, é um ponto que veio. A ausência agora de incentivos para ampliar as salas de recursos é outro ponto que veio. Recursos financeiros insuficientes, a falta de especialista, por incrível que pareça, não é? A especialização em atendimento educacional especializado, ela precisa acontecer, ter mais edições, porque ainda falta esse especialista, não é? Enfim, então, foram alguns dos eixos. E também algumas barreiras atitudinais no sentido ainda, né, dessa questão da sensibilização mesmo que ela apareceu. E sobre as potencialidades, nós temos alguns apontamentos assim, interessantes que são, né, essa rede de apoio. Esse apoio que acontece, né, dentro da escola e fora da escola, também o apontamento de auxiliares para as classes é algo que é apontado como uma potencialidade, a proatividade dos educadores no acolhimento, não é? O engajamento de professores. Então, esse trabalho coletivo, me parece que ele está surtindo efeito, porque isso apareceu, não é? Não foi num município só, apareceu em mais, não é? De como sendo algo potente, assim, para que a inclusão, então, de fato, ela se estabeleça, ela venha para ficar. A questão dos monitores também, a questão da possibilidade de especialistas quando não, né, a escola esgota suas possibilidades, isso também foi um apontamento, não é? Então, são questões que a gente fica feliz, que já se escuta, não é? Essa potência já nos espaços escolares que a gente vem andando por aí, não é? É sempre um aprendizado. Sim.
E eu acho que é uma coisa impressionante como a gente consegue fazer tanto avanços, né? Mas ainda do ponto de vista do senso comum, e de uma discussão política mais ampla, a gente ainda escuta pessoas criticarem a inclusão, né? Esse é um discurso que volta e meia ressurge das catacumbas, digamos assim, né? Aham. Dessa crítica ao processo de inclusão escolar da pessoa com deficiência, né? Como é que a senhora vê é, o retorno desse debate, não na universidade, mas na sociedade? Então, vem do senso comum mesmo, não é? Porque nos contextos escolares, eu acho que essa crítica aí, se tiver, é muito pouco. Eu não tenho visto, tá? Mas na sociedade ainda a gente vê. Mas é algo que vai ficar no passado. Talvez a gente vivencie isso ainda porque, né, as concepções não se mudam de um dia para o outro, às vezes levam décadas, e ainda mais o imaginário coletivo todo, né, que veio marcando os modos operantes da sociedade e que foi muito excludente. Mas me parece que isso é algo que vai ficar no passado. São pontuais, eu diria. Talvez da minha experiência, mas eu acho que são pontuais. Então não chega a pesar, não é? Talvez uma ou outra situação, mas assim no contexto aqui de Novo Hamburgo, por exemplo, a inclusão é algo sim muito potente, não é? E é algo muito trabalhado é, e, e não há esse questionamento, até porque é algo que já é da ordem do nosso currículo. Isso não há uma escolha, não é? É algo já dado para nós. E eu Muito acho que bem. em todas as escolas eu tenho visto assim que é uma preocupação, é difícil, é um desafio, mas não há negação. Eu não tenho mais visto, eu fico feliz. Isso é claro nos últimos anos. Bom, mas além de tudo isso que a gente já conversou, a professora Helena é uma pessoa que tem uma trajetória muito forte nas teorias Foucaultianas, né? E a gente acabou falando pouco disso aqui hoje, né? Então, Então, assim, a gente já se encaminhando para o fim, eu gostaria que a senhora pudesse falar assim, da importância desse referencial na construção de todo é, esse, é, esse caldo de conhecimento que a senhora vem produzindo. Então, o meu encontro com Michel Foucault foi lá no início do doutorado, e esses estudos foram me capturando, foram me atravessando, e eu escolhi então esse referencial, não é? Porque todo referencial são escolhas, mas escolhas que a gente precisa aprofundar, por isso não tem como ficar fazendo bricolagens, não é? Do meu ponto de vista, eu entendo. Então, eu me aprofundei nesse referencial porque eu entendi que eu consigo fazer esse recuo no tempo, analisar né, os fenômenos sociais que eu gostaria de pesquisar, que eu gosto de pesquisar, enfim, que eu escolhi para pesquisar, e entendendo que nada na história, e aí usando Foucault, nada na história é desde sempre, não é? As coisas sempre emergem num tempo, não é? Para Foucault, tudo tem um a priori histórico, tudo, né, surge em algum momento da história e por motivos, não é? Que talvez interesses culturais, econômicos de cada época. Então, Foucault me ajuda a olhar para a inclusão no sentido da invenção de uma verdade que ela ocorre mais ou menos lá pelo século XVII, essa invenção, né, a invenção da anormalidade, que ele vai dizer, que em Os Anormais ele trabalha isso, também na história da loucura, né, mostrando que lá na modernidade, nesse período mais ou menos século XVI, XVII para XVIII, ele analisa esse período aí, os documentos da época, da medicina, não é, do jurídico,
e ele vai, então, percebendo que muitas desses marcadores que nós hoje entendemos como naturais, verdade, são invenções dessa época. E por que invenções? Por que invenção da anormalidade? Porque antes, essa anormalidade, eu estou botando entre aspas, não é? Que ao longo da história, então, a gente aprendeu a olhar que a diferença, e essa diferença também é uma invenção, ela não era, o significado que se dava não era o mesmo que se dá, não é? De lá para cá. Por quê? Porque a sociedade, aí, estabelecer sempre a relação com o contexto, né, na pesquisa, porque não dá para olhar algo isolado. O que se vivia no contexto? Não é? Uma organização da sociedade moderna, não é? Com as instituições, não é? Disciplinadoras da sociedade, uma sociedade, então, que deixa para trás, não é? Os princípios medievais e começa a tentar, então, se organizar para, né, autonomamente, não é? O homem, então, poder comandar seus desígnios, e para isso tem que criar regras da sociedade. E dentro dessas regras, sim, se utiliza da ciência, não é? Que também é um momento propício para, então, determinar, definir as categorias. E aí, dentre elas, então, se inventa a normalidade, não é? Segundo Foucault. E essa anormalidade, entendendo que ela é uma invenção, o significado que se deu para ela, tá? Não existe a pessoa com deficiência? Sim, não é nesse sentido que ele diz, mas que essa anormalidade, o significado que se dá para ela é algo histórico, porque antes se dava outro significado. Quer dizer, então o significado que nós damos para talvez a deficiência como algo incapaz, menor, que não, talvez não se, né, não se possa fazer nada, a gente pode, então, problematizar esse sentido e olhar, né, nessa perspectiva da invenção, né, de que podemos inventar de outro jeito. Não é? Se foi inventado assim, podemos inventar de outro jeito. Que outras invenções, que outras verdades nós podemos construir sobre esse fenômeno, né, social? Certo, Muito professor? bem. Então, assim, a gente vai terminando essa entrevista e eu gostaria que a senhora pudesse, e a gente está em tempo de, de isolamento, a gente está recluso nas nossas casas, que a senhora pudesse falar um pouco de alguma mensagem para as nossas acadêmicas de pedagogia e quem mais estiver estudando esse vídeo a respeito do momento que a gente vive e como a senhora vê que a gente vai passar por isso. Então, esse momento aí nos pegou todos, né? Nos pegou de surpresa, mas eu prefiro olhar então como um momento também de aprendizado. Os aprendizados que eu estou tendo, principalmente no campo tecnológico, estão sendo imensos, não é? É claro, tem as tristezas, mas eu acho que isso vai, eu acho não, eu sei que isso vai passar, que isso vai ficar para trás e que a gente possa, então, ficar com os aprendizados desse tempo, né? E também essa sensibilização que a gente talvez construiu, não é? Eu, pelo menos, me constituir mais sensível e que eu possa levar isso, que nós possamos levar isso, né? Daqui para frente para a nossa vida. Mas os aprendizados, para mim, são muito grandiosos, então eu quero marcar isso, não é? Tá bom, então. A gente agradece a professora Helena. Lembrando que esse vídeo vai para o ar terça-feira de noite, às 22 horas. Terça-feira, dia. A gente tem que sempre botar dias na internet. Dia 9 de junho, vai às 22 horas. Ele estreia e permanece, enfim, na, na rede para disponibilização das nossos alunos e quem mais estiver interessado, né? Então, muito obrigado. A gente é um parceiro de longa data, né? E eu Sim, tenho uma felicidade grande de estar contigo aqui nesse momento. igualmente, eu que agradeço. Pessoal, eu devia estar falando isso no início do vídeo, não no final, mas não esqueçam de falar, deixar um like, isso ajuda bastante a gente ganhar algum tipo de relevância. Tá bem? Até qualquer momento. Tchau.